Olá pessoal, tudo bem? Como é que vai vocês? Meu nome é Manuel, sou professor de História e hoje nós vamos trabalhar com esse tema maravilhoso que se chama Idade Média. A Idade Média é um período de mais ou menos 1000 anos que começa em 476 com a queda do Império Romano Ocidental, gravem isso, e termina em 1453 com a tomada de Constantinopla pelos turcos muçulmanos. A Idade Média, para melhor entendê-la, ela foi dividida em dois períodos, que é chamado de Alta e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média, ela vai do século V ao século X, ela é a consolidação do sistema feudal. É quando ela começa a se formar e tem o seu apogeu, chega em sua alta, em seu melhor momento, em seu momento em que ele se encaixa, que vai do século V ao século X. E a Baixa Idade Média, ela vai do século XI ao século XV, que é a chamada, que acontece a crise do sistema feudal. Quando esse sistema começa a colapsar, ele começa a ser assim, começa a ser transformado, né, através das crises, através de muitos eventos que nós vamos trabalhar, e ele começa a ser transformado e culmina lá na frente no capitalismo, né, passa também pelo processo de mercantilismo, chega pelo absolutismo, chega até o capitalismo, é uma transformação para o capitalismo. Porém, para nós entendermos essa Idade Média, esse período de mais ou menos 1000 anos, nós temos que entender que o Império Romano, ele cresceu. E para melhor administrar, ele se dividiu em dois. O Império Romano Oriental, com sede em Constantinopla, e o Império Romano Ocidental, com a capital em Roma. Isso para melhor administrar, para melhor organizar, porque ele cresceu demais. E como ele cresceu demais, ele parou de escravizar, ele parou de invadir, ele parou de conquistar, ele começou a entrar em crise, porque era as conquistas, era a escravidão, era isso que movimentava, que fazia com que o Império Romano crescesse. Então quando chegou a paz romana, o Império começou então a entrar em crise, principalmente a parte ocidental, que era mais fácil de ser atingida. Então, eles não tinham como financiar tantos soldados, tantas legiões nas fronteiras. Então, ele começou a entrar em crise. Começou, então, do século III em diante, começamos a ver um declínio, né, do Império Romano Ocidental. E quando chega no século V, nós vimos, então, ele cair, ele ceder, ele cair por invasões bárbaras. Muitos povos bárbaros, povos chamados germânicos, os povos que viviam, né, às margens do rio Reno, aquele povo que naquela região, onde hoje mais ou menos chamamos de Alemanha, aqueles povos vieram invadindo, primeiro eles começaram a migrar e depois teve as invasões. Então aquele império foi invadido e ruiu, e caiu. Então a parte ocidental do Império Romano foi transformado em vários reinos. Em vários reinos, porque muitos povos tomaram e formaram seus reinos. Foi retalhado, foi dividido em vários reinos, em vários povos. E aí começa um ponto fundamental para a Idade Média, eu quero que você grave, é a conversão do rei Clovis, o rei Franco. Porque o povo franco, ele se destacou entre os outros povos germânicos. Ostrogodos, visigodos, alamanos, né, e vários outros. Ele se destacou, começou a dominar, começou a se fortalecer ali. E à medida que ele cresceu, que ele se fortaleceu, se tornou o povo mais forte naquela região, a ponto de tomando todos os outros, ele se converte ao catolicismo romano. E a gente começa a ver um ponto fundamental da Idade Média, é a conversão do rei Clovis. Por quê? Porque mistura a cultura romana com a cultura germânica. Essa fusão de cultura dos romanos ocidentais com o povo germânico, chamado de bárbaros, essa fusão de cultura vem sim culminar no que chamamos de período medieval, o que chamamos de Idade Média. E essa fusão de cultura romana, germânica, do povo romano e o povo bárbaro, saiu hoje o que nós chamamos de Idade Média. E aí nós vamos ver outro ponto fundamental da Idade Média, é o que chamamos de feudalismo. O que vem a ser feudalismo? Feudalismo, como eu acabei de falar, é uma mistura de cultura. Por quê? Porque os romanos, eles já praticavam o colonato. Já havia migrações da população das grandes cidades para o campo. Uma ruralização. Por quê? Porque as grandes cidades já não eram seguras. Pelas muitas invasões,
pelas guerras, o povo não se sentia seguro e migrava para o campo. E ali fazia um acordo com os senhores de terra, de servidão, de servir. Então aquele acordo de servidão ali era chamado de colonato, era um regime de colonato. E nós vamos ver o comitatus germânicos, que era um acordo de fidelidade, de honra entre homens. Por quê? Porque o povo germânico era aquele povo tribal. Não era um povo com um poder centralizado, não, era um povo tribal, onde tinha chefes tribais, que faziam acordo com grandes guerreiros de fidelidade. E quando tinha uma guerra, aqueles chefes tribais se reuniam, escolhiam um maior, lutavam a batalha, e quando voltavam para suas tribos. Então o povo germânico não tinha um poder centralizado. Eles eram bem tribais. Mas esse acordo de fidelidade entre o mais velho, né, o chefe da tribo, com um guerreiro, né, de servir, de seguir, isso foi absorvido também e misturado. Então a gente vai ver que o sistema feudal é isso. Nós vamos ver que a vila romana foi construído muros e se transformou em feudos. E aquele regime de colonato passou a ser um regime de servidão. Os servos servindo aos senhores de terra. E quem vinha a ser os vassalos? Os vassalos vinham a ser o quê? Os guerreiros, os nobres. Por quê? Porque aquele senhor tinha terra, mas precisava de quê? De proteção também. Então ele fazia um acordo, ele cedia terras para aquele vassalo, sendo que aquele vassalo tinha a obrigação de, quando ele chamava, vir para defender, proteger a terra. Então esse era o sistema feudal. Sabendo que o sistema feudal, ele era de subsistência. Eles trabalhavam para tirar seu sustento dali. Pouco comércio existia. Olha, cuidado para que vocês não venham dizer que não teve nenhum comércio. Pouco comércio teve. Porque o sistema feudal era mais fechado. Era mais proteção. O povo se fechava nos seus feudos. Até mesmo com medo de invasões. Os feudos tinham seus muros, suas grandes muralhas, os burgos, né? Que posteriormente veio surgir a burguesia daquelas pessoas que vendiam seus artesanatos ali nos muros, nos burgos, e veio se chamar futuramente a burguesia, mas não vamos trabalhar com isso agora, né? Isso é lá na frente, na baixa Idade Média, nós vamos ver surgir. Mas estamos trabalhando com a alta Idade Média, que vai do século V ao século X. E nós estamos vendo a consolidação desse sistema. Nós estamos vendo agora a conversão do rei Clovis unir as culturas romanas germânicas. Então quando ele começou ali a reinar, quando ele começou a dominar ali, quando ele misturou ali, quando houve aquela fusão de cultura, né, a gente vê sair dali o quê? O sistema feudal. Aquela organização daquela parte da Europa, a parte ocidental. E aí outro ponto principal da Idade Média é a coroação de Carlos Magno. Quando Carlos Magno, já da dinastia chamada Carolíngia, porque a dinastia primeira, de Clovis, foi chamada de Merovingia, ela caiu. Mas subiu outra dinastia, que era de Carlos Magno, os chamados carolíngios. E ele foi coroado imperador. Olha, nós falávamos em reis e agora estamos falando de um imperador. Novamente nós estamos vendo a parte ocidental do Império Romano que caiu, novamente querendo se unir novamente com o formato antigo do Império Romano. Aquela região novamente com um líder. Porém, não vamos esquecer que houve a fusão de cultura. E com a fusão de cultura não havia... O germânico não tinha um poder. O povo germânico não tinha um poder centralizado. E o que Carlos Magno faz? Para melhor administrar, ele esfacela aquela Europa. Em mais de 200 partes, em condado, ducados, né, marcas, o que nós conhecemos como marquês. E nós vamos sentir a influência disso até hoje. Quando nós vimos falar em Marquês de Sapucaí, quando nós vamos falar em Conde Drácula, quando nós vamos falar em Duque de Caxias. E de onde vem esses nomes? Vem de lá da Idade Média, vem de Carlos Magno, quando dividiu a Europa em mais ou menos 200 partes, para melhor organizar. Porém, o poder foi descentralizado. Por quê? Porque cada feudo era autossuficiente. Tinha sua própria lei, sua própria regra. O rei era mais um fantoche, porque em cada feudo
havia sua lei, sua maneira de administrar. Então a Alta Idade Média, ela é marcada por isso, pela consolidação do sistema feudal. E dois pontos fundamentais da Alta Idade Média é a conversão de Clovis ao catolicismo romano e a coroação de Carlos Magno a imperador. Que houve aquela maior fusão de duas culturas. Então a gente vai entender que a Alta Idade Média é essa consolidação. Por quê? Porque com a queda do Império Romano espalhou. Vários povos, formou vários reinos. Então estava tudo ali bagunçado. E novamente começa a se formar um poder centralizador, que vem com Carlos Magno, até hoje conhecido como o pai da Europa. Porém, Carlos Magno, quando dividiu a Europa em várias partes para melhor administrar, em condados, ducados, em marcas, novamente o poder é descentralizado. Por quê? Porque ainda que tinha um imperador, um rei, cada feudo tinha sua própria regra, sua própria lei. Então a Alta Idade Média foi essa consolidação de cultura, foi a formação desse regime feudal, foi a luta de várias dinastias, como a Merovíngea, a Carolíngia. Porém a Igreja Católica se beneficiou com isso, porque independente da dinastia que caísse, a conversão de Clovis já tinha dado a direção. Para ser rei, para ser imperador, tinha que ter a bênção do Papa. Tinha que ser um católico, senão era chamado de herege. Era um homem que não tinha Deus. Então, independente de que a dinastia que se levantasse, a Igreja Católica está do lado. E nós vamos ver um pouco antes de Carlos Magno, quando Pipino Breve, seu pai, breve porque ele era, acredita, de baixa estatura, ele se sentiu ameaçado pelos lombardos, naquela região ali da Lombardia, onde hoje chamamos de Itália. Então ele, quando se sentiu ameaçado pela invasão dos lombardos, até o nome lombardos, porque eles eram homens que usavam barbas grandes, chama de lombardos, ele faz um acordo com a Igreja Católica: olha, me ajude, que eu lhe darei terras se você me ajudar, porque a Igreja Católica era um poder de influência, poder influenciar o povo, vai lá, são infiéis, e o povo ia brigar. E a Igreja Católica, assim, aceitaram. E ele vai lá e expulsa os lombardos. E quando ele expulsa o lombardo, ele se fortalece, a Igreja Católica também. Por quê? Porque a Igreja Católica agora recebe terras. Não é mais só um poder religioso. Agora também já é um poder político forte. Eles já são suceranos, já são senhores de terras também na Europa. Hoje você, quando vê a Igreja Católica com muita terra, muita coisa, você não vai entender, ele vem desde lá. Do acordo de Pipino Breve com o Papa. Então, a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, é essa consolidação. Essa formação, onde teve o seu apogeu do século IX, né, em diante. A sua alta, né, o feudalismo. Mas do século IX, século X em diante, a gente começa a sentir que já não era já legal esse sistema. Por quê? Porque as guerras cessaram, agora o povo já estava tendo uma melhora, novas técnicas agrícolas estavam sendo administradas, houve uma superpopulação, houve um crescimento, né, populacional na Europa. Quando se para as guerras, se para as doenças, o povo começa a ter uma expectativa de vida maior. Então o povo começa a crescer, né? Começa a nascer mais crianças, começa então a ter uma superpopulação. E agora a Europa já está entrando em uma nova crise. O que fazer com tanta gente? Os donos de terra começaram a expulsar os seus servos. Porque imagine um feudo com 400, 500, 1000 pessoas quando não tinha comida para tantas. Mesmo que aquele servo tinha um acordo de não poder sair, de ser preso ao seu feudo, já não era interessante para o dono de terra manter tantos servos ali. E o que eles fez? Começou a expulsar. Vai embora, te libero. Mas expulsava, mas aquela pessoa que saía não era escravo. Saia de lá o quê? Livre. E para onde ia? Para as florestas? Não era legal, era perigoso. Para outro feudo, os feudos estavam expulsando. Para onde iam? Para as cidades. Novamente,
as cidades voltando a florescer. Nós estamos vendo agora um novo crescimento urbano, populacional na Europa Ocidental. Por quê? Porque o feudo era uma ruralização da economia. O povo fugiu das guerras com a queda do Império Romano, a cidade não era segura, fugiu para o campo. E agora nós estamos vendo o povo voltando do campo para as cidades. Novamente as cidades florescendo. Novamente tendo que dar uma nova cara para a economia. Por quê? Porque a cidade estava florescendo. Já estava tendo uma superpopulação. E o que fazer agora? Aí o Papa Urbano II disse, vamos dar um jeito. Qual seria o jeito? Nós somos melhores, nós somos uma grande população, isso já está nos causando problema. O que vamos fazer? Cruzadas. Vamos para as cruzadas. Vamos conquistar mais terra. Porém, não poderia se dizer, vamos sair porque temos muita gente e vamos conquistar mais terras. Vamos invadir porque não poderia, não era dessa forma. Precisava de um pretexto. E qual seria o pretexto das cruzadas? Libertar a Terra Santa da mão dos infiéis. Libertar a Europa da mão dos hereges. Era mais fácil o povo sair à luta com um propósito divino, né? Então o que acontece? Então com as cruzadas, novamente, a Europa Ocidental, a parte ocidental do Império Romano que tinha caído, que tinha ali se trancado, tinha ficado com medo das invasões, o povo fugiu para o campo, novamente agora estava invadindo. Estava deixando de se trancar e agora estava saindo. Então as cruzadas é um ponto que marcou a Baixa Idade Média. Porque do século XI em diante, o povo começa a sair. Começa a libertar o Mediterrâneo, porque havia um interesse de fazer comércio com o Mediterrâneo. Havia um interesse, né, de agora do povo sair, do povo conquistar. Os nobres saíram. Por quê? Porque havia um interesse nos nobres abraçar as cruzadas, porque era a conquista. E adquirir mais terras para a Igreja Católica expandir o seu poder religioso. Então, as cruzadas eram interessantes para o povo também, que estava ali já passando fome, que já estava as cidades cheias, os feudos já não aguentavam mais. Então o povo saiu também. Então as cruzadas eram interessantes. As cruzadas eram interessantes para a Europa Ocidental. O povo sair para lutar era interessante. Então o que nós vimos? A cruzada foi um marco na Idade Média Baixa. Ela marcou. Foi um ponto. Por quê? Porque a gente vai ver agora esse crescimento populacional e a gente começou a ver o quê? Um crescimento populacional urbano. O povo voltando para a cidade. A Baixa Idade Média é marcada por isso. Mas quando a gente vê também guerras, o que vem com guerras? Fome e doença. Então, novamente, aquela região começou a ser tomada por fomes e doenças. Outro ponto que marcou a Baixa Idade Média foi a chamada peste negra. A peste bubônica. Doença que vinha de pulga e mijo de rato. Imagine como era. Imagine que aglomerado de gente. Imagine como era para chegar a morrer quase metade da Europa por uma doença causada por pulga e mijo de rato. Imagine como era. Como estava aquele ambiente. Então quando o povo começou a sair para lutar, por causa desse crescimento populacional urbano, começou a ter necessidade do rei centralizar seu poder. Olha o que eu disse, que o feudalismo descentralizava o poder. Porque cada feudo tinha suas próprias leis. E já não era mais interessante, né, aquele poder descentralizado. O rei tinha agora que ter um exército. O rei, ele agora tinha que ter tropas, tinha que ter soldado que ia sair para a luta. Então isso vai acabando com aquele sistema, né, de feudal, com aquele poder descentralizado, com cada feudo fazer o que queria, porque agora todo mundo tinha que ir. Foi um chamado, uma convocação à guerra. Sem contar que agora também a Europa começa a entrar em guerra. A chamada Guerra dos 100 Anos. França e Inglaterra.
Isso tudo, a França tinha que centralizar seu poder para ter um exército, a Inglaterra também. Então isso ia fazendo o quê? Ia minando aquele sistema feudal, aquele sistema descentralizado. Havia agora necessidade de centralizar. Havia necessidade agora de formar um exército, de formar uma tropa. De o rei não ter um exército espalhado que por questão de honra vinha para a luta. Ele tinha que ter um exército pronto e um exército próximo a ele. Então a gente está vendo essa descentralização. A gente está vendo essa chamada crise feudal. A gente vai ver que essa crise feudal, na verdade, era uma evolução do feudalismo. Né? De começo a palavra era o feudalismo estava evoluindo para algo. Né? Por quê? Porque já não era legal mais esse poder descentralizado. Porque era um tempo de guerras fora e guerras dentro. Então nós estamos vendo agora o sistema feudal colapsando. E começa a surgir agora uma nova classe. Porque havia o quê? Havia o clero, a nobreza e os servos. Né? O sistema feudal, ele é marcado por essas três classes. Se você não era nobre, se você não era do clero, você era servo. Se você não era servo, você era do clero ou você era da nobreza. Mas agora surge uma nova classe. Lembra que eu falei daqueles vendedores que ficavam próximos aos muros, aos burgos? Né? Aquele que vivia próximo aos burgos era chamado de burgueses. Eles evoluíram, eles cresceram. Havia necessidade deles agora transportar suas mercadorias. Havia a necessidade deles agora ter que caminhar, andar, porque um comerciante tem que comercializar a sua mercadoria. E aprendemos que o sistema feudal ele era de subsistência. Eles trabalhavam para subsistir. Pouco comércio havia, mas agora estamos vendo a necessidade de um comércio maior. E essa nova classe burguesa, que não era do clero, não era servo e não era nobre, estava crescendo, estava enriquecendo. Então para eles também não era legal, porque em cada feudo ele tinha que pagar um imposto. Imagine um burguês, vamos dar um exemplo, na região da França. Vamos dar um exemplo. Vários burgos, ou melhor, vários feudos ali. Então para ele poder comercializar, ele tinha que pagar imposto em cada lugar daquele que ele passasse, para ele poder montar sua feira, para ele montar seu artesanato, seu trabalho e vender. Então para eles, se tivesse um poder centralizado na França, ele podia caminhar toda a França, porque ele só pagava imposto a um só, não a todos. Porque cada feudo tinha sua própria lei, tinha seu próprio imposto. Então a gente vai ver uma pressão total para acabar tanto da nobreza, o rei precisava de um poder centralizado, dessa nova classe burguesia precisava de um poder centralizado também, até por questão de impostos. O próprio povo foi expulso dos feudos, estava lotando as cidades, né? Estava novamente as cidades florescendo. Então a gente vai entender que o sistema feudal já não era mais legal nessa época. Do século XI ao século XV, a gente vai ver ele ruindo. Por quê? Porque havia interesses. Já não havia mais interesse em um poder espalhado, em um poder... Agora, o interesse agora é centralizar o poder para melhor administrar. Houve a lei, né, da primogenitura. Aquele senhor de terra que tinha muitos filhos, só o primeiro filho tinha direito à terra. Mas se ele tivesse, vamos supor, 4 filhos, todos aqueles outros filhos também eram da nobreza, mas não tinha direito à terra. O que é que aqueles nobres sem terra fizeram? Saíram para lutar. Foram atrás das cruzadas, das guerras, para conquistar sua terra, seu espaço. Então a gente vai entender que a Idade Média teve esses pontos de alta. A alta Idade Média do século V ao X, né, foi o apogeu, foi a formação desse sistema. Mas do século X em diante, com novamente a Europa Ocidental se estabilizando, já não tinha mais como viver com o poder descentralizado. Já não tinha como mais uma agricultura de subsistência. Já não tinha como mais esse poder espalhado. O rei, que era mais um fantoche, mais aquele cara que era o chefe da terra, mas havia vários feudos, cada um tinha suas leis, houve necessidade dele agora centralizar, de ter seu exército profissional, de ter seu próprio exército, de ter sua própria força. A burguesia precisava ter que fazer seu comércio.
e pagar imposto em vários lugares, em cada um grande feudo podia se dividir em vários feudos menores. Né? Um sucerano que tinha seu vassalo se tornava um sucerano, pegava sua terra também e cedia para um vassalo e para outro vassalo. Então, eram várias leis. Havia até um ditado popular que o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Por quê? Porque eu tinha um vassalo, cedia terras a ele, e aquele meu vassalo cedia uma parte da sua terra para outro vassalo. Mas aquele vassalo não era vassalo do primeiro sucerano, era do segundo. Ele não devia nada ao primeiro. Ele tinha uma lei, ele tinha uma questão de honra e de lealdade àquele que cedeu a terra, não ao primeiro. Então a gente vai ver um poder descentralizado que agora, do século XI em diante, até o XV, começa de novo a ter necessidade de centralizar. E nós vamos ver a formação das monarquias nacionais. Isso a gente vai ver lá na frente, né, quando cai o chamado sistema feudal. Mas, pessoal, a Idade Média, resumidamente, é isso. Nós vamos lembrar de alguns pontos que marcaram a Idade Média, como a conversão do rei Clovis, a coroação do Carlos Magno, chamado pai da Europa, que teve o seu apogeu até o século X, né, o feudalismo, né, que foi essa mistura, né, de cultura romana, germânica. Nós vamos ver a Baixa Idade Média, né, que teve o seu ponto, um dos pontos principais, que foi as Cruzadas, incentivado pelo Papa Urbano II, que era um jeito de a Europa voltar a invadir, voltar a dominar, porque já não estava dando para administrar. Novamente ela chegou a Europa chegou ao seu apogeu, a Europa Ocidental, no século X, mas do século X em diante já estava quase impossível administrar, porque havia uma superpopulação. Já havia novas técnicas de arado, trocou-se o boi pelo cavalo, o cavalo era mais rápido, não precisava de tanta gente para arar a terra. Começou agora novas técnicas de cultivar a terra, então já não precisava de tanta gente. E essa outra pessoa, o que fazer? Ia para a cidade, nós vamos ver um crescimento novamente urbano, populacional. Então o jeito que o Papa deu foi incentivar o povo a sair e conquistar novas terras, mas precisava de um tema, de um propósito. Não era só vai guerrear, vai tomar. Precisava fazer com que o povo saísse acreditando que estava fazendo algo bom. Vamos tomar a Terra Santa da mão dos infiéis. Então assim, pessoal, a Alta Idade Média, resumindo, é isso. Lembre desses pontos, conversão do rei Clovis ao catolicismo. Lembra aí da coroação do Carlos Magno imperador. Lembra da consolidação do feudalismo. Lembra das cruzadas, da peste negra, do crescimento populacional. E então você vai entender o que foi a Idade Média. Que não tem nada a ver de Idade das Trevas, como muitos diziam. A Idade Média foi uma idade, um período da história como qualquer outro, que teve seus altos e baixos, seus momentos de trevas, mas seus momentos de luz. Lembrando que a primeira universidade foi construída na Idade Média, em Bolonha, quando dizia-se que não teve cultura, que o povo não sabia ler. Então a Idade Média é isso. A Idade Média é esse período de 1000 anos. A gente vai entender quando a gente tem um foco maior nesses pontos que eu citei. E aí você vai entender que a Idade Média foi um período maravilhoso, que até hoje nós sentimos, né, os frutos da Idade Média, na cultura, quando a gente assiste filmes medievais, né, a gente vê essa questão de marqueses, de duques, né, a gente vê os contos de fadas, vem tudo de lá da Idade Média. Então não vamos dizer que não foi um período rico, foi um período rico sim, mas um período que teve seus lados baixos, porque foi um período de transformação, caiu um império, estava se formando uma nova sociedade. Mas entendeu, pessoal? Legal? Pensa aí, estudamos a Idade Média, a parte ocidental. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.